Olá, amigos! Desde o início da guerra na Ucrânia, a União Europeia tem estado profundamente dividida em muitas frentes. A razão é simples: todos colocam o interesse nacional em primeiro lugar, no qual a Alemanha é um membro proeminente com políticas em constante mudança. Eles declararam pacifismo, não enviando armas para as zonas de conflito. Mas eles mandam muito para a Ucrânia. E a Alemanha dobrou seu orçamento de defesa. Eles também pediram que a Europa se unisse, mas, no momento, o pacote de apoio de 200 bilhões de dólares para seu povo levou diretamente a UE à beira do colapso. E hoje vamos aprender sobre este evento. Primeiro, por que a Alemanha tem uma crise de energia? Para entender o efeito, vamos olhar para a causa. Em 1969, Willy Brandt tornou-se chanceler da Alemanha Ocidental. Ele defendeu a reconciliação com a União Soviética, a fim de promover a cooperação econômica entre os dois lados. A política Ostpolitik, ou Luke East, lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz e aproximou os dois países. Um dos acordos que chegaram juntos foi para a Alemanha Ocidental fornecer aço e maquinário de alta qualidade. A União Soviética fornecia gás barato através do gasoduto transucraniano. Na época, alguns políticos com décadas de visão protestaram, temendo a dependência. No entanto, o governo de Willy Brandt ignorou todas as opiniões. Ao comprar gás barato, eles reduziram o custo da produção industrial. Isso cria uma vantagem competitiva. Como tudo correu bem, em 1999, a Rússia sucessora continuou a construir uma rota adicional de trânsito de gás através da Bielorrússia. Em 2011, eles continuaram a inaugurar o gasoduto Nord Stream 1. Como resultado, em 2021, a Alemanha, a maior economia da Europa, depende de 55% do fornecimento de gás da Rússia. Atualmente, Moscou cortou completamente o fornecimento para Berlim e toda a Europa, causando danos gravíssimos. Na Alemanha, o gás é usado para aquecer 20 milhões de residências, representando 44% do consumo total. A geração de eletricidade responde por 21% e a indústria por 30%. Em particular, a fonte de calor do gás é usada para fundir aço, fabricar carros ou garrafas de vidro. Sem ela, muitas fábricas terão que fechar ou usar eletricidade, o que é caro e tem desvantagens. Se interrompido repentinamente, o produto pode falhar imediatamente. Desde que a Rússia deixou de fornecer gás em fases, os preços da eletricidade na Alemanha aumentaram exponencialmente, quase 5 vezes mais do que no primeiro trimestre. Com isso, os custos de produção aumentaram, levando a uma inflação elevada de 10,4%. Para resolver a crise, a Alemanha fez o mesmo que o Reino Unido, ainda mais forte, com um pacote de apoio no valor de 200 bilhões de dólares, para reduzir os custos de energia para empresas e pessoas. Este é um trabalho normal do governo e não há dúvidas sobre isso. No entanto, a Alemanha é membro da União Europeia, e esse é o problema. A maioria dos países da organização se opôs à política de subsídios do governo de Berlim. Por que é que? Para entender isso, vamos dar uma breve olhada na UE. É uma organização que compreende 27 países, a maioria dos quais com baixa população e poucos recursos naturais. Então, eles se uniram para criar a União Europeia, com um total de 447 milhões de pessoas. Existem 3 benefícios principais que todos os membros desfrutam. O primeiro é o livre comércio. Graças ao euro comum, juntamente com a remoção de barreiras tarifárias e procedimentos complicados, as pessoas do sindicato podem viajar e fazer negócios livremente na região. Será tão fácil para uma empresa alemã vender produtos na Itália quanto em seu próprio país. Em segundo lugar, evite ser oprimido por grandes países. Suponha que, quando um pequeno país como a República de Chipre se senta à mesa de negociações para negociar com a Turquia, porque tem uma população de apenas 1,2 milhão de pessoas, eles não são um mercado atraente. Para cooperar, Chipre é forçado a tributar bens relativamente baixos. Digamos 5%. Por outro lado, se quiserem aceder ao mercado turco de 87 milhões de pessoas, Chipre tem de pagar uma taxa de imposto bastante elevada. Essa é a desigualdade entre um país grande e um país pequeno. No entanto, quando Chipre estiver na União Europeia, os representantes da organização irão negociar. Naquela época, um país grande como a Turquia não seria capaz de intimidá-los. Terceiro, não apenas economicamente, a UE também tem alianças políticas e militares. Eles podem ajudar a proteger uns aos outros. Além dos benefícios que eles têm, unir-se como um superestado também tem desvantagens. Vejamos o gráfico. Atualmente,
8 países da UE têm dívidas que excedem o PIB, o que significa que estão em risco de falência. A dívida média de toda a região é de 85,8% do PIB. Isso é alto e potencialmente arriscado. Enquanto as economias de muitos países da UE estão à beira do colapso, a Alemanha ainda é bastante arrogante com uma dívida de 67,2% do PIB. Eles são os maiores e mais ricos do que os membros. Portanto, um pacote de subsídios de 200 bilhões de dólares para o preço da energia para as pessoas é normal. No entanto, provocou a ira dos governos da coalizão. Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. O Sr. Mike, alemão, e o Sr. John, italiano, produzem doces na UE. Em condições normais, os dois abastecem as lojas por 5 euros o bolo. Quando os custos de produção aumentarem devido à guerra na Ucrânia, terão de aumentar o preço para cerca de 7 euros cada. Em um belo dia, o governo alemão repentinamente subsidiou generosamente o preço da energia para o povo. Graças a isso, o Sr. Mike reduziu os custos de produção e conseguiu reduzir o preço de venda para 6,5 euros por unidade. Incapaz de competir, John processou o governo italiano por subsídios, enquanto o país deles está prestes a falir. Se o governo não ajudar, a empresa do Sr. John e seus amigos de negócios entrará em colapso, não deixando dinheiro para pagar impostos. O Sr. Mike entrará no mercado italiano e dominará. O mesmo vale para uma série de outras empresas e outros países da UE. Além disso, para um alemão comum, os preços do gás e da eletricidade também são suportados. Como tem de pagar menos, guardam o dinheiro para poupar. Vendo isso, as pessoas nos demais países da UE também levantaram a bandeira da insurreição e protestaram por subsídios. Como resultado, muitos países que estão à beira da falência ou são pobres têm que pedir dinheiro emprestado e estão à beira da falência. Se ajudarem o povo, morrerão; se não ajudarem o povo, também morrerão. Com isso, podemos ver que a unidade da União Europeia tem seus pontos positivos, mas também seus aspectos negativos. Quando a rica Alemanha decidiu dobrar seu orçamento de defesa, todos aplaudiram, porque eles acham que há mais pessoas para proteger. Mas quando a Alemanha gasta dinheiro para apoiar o povo, todos se opõem porque isso afeta seus próprios interesses. A nova crise levanta muitos problemas. Agora é a hora em que a UE precisa de mentes geniais para encontrar uma solução. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.